Há rumores de que a esquerda deve se radicalizar para enfrentar a extrema-direita. Ou seja, que o discurso antissistêmico de caras como Pablo Marçal ou o próprio Bolsonaro só encontraria no campo progressista um adversário à altura do ponto de vista eleitoral, se e somente se a esquerda também adotasse uma postura antissistêmica. Dessa forma, candidatos como Boulos só não têm o potencial midiático e popular que um Marçal da vida, porque seu discurso é temperado com ares de uma ordem democrática, de respeito às leis, aos contratos, à propriedade, etc. Bom, pessoal, esse argumento faz sentido. Eu diria mais, esse argumento é cativante. Ele deixa qualquer pessoa do campo progressista, e eu me incluo nesse bojo, com uma vontade de ver um candidato verdadeiramente disruptivo à esquerda ganhar as massas. Esse argumento, gente, ele é defendido por gente do calibre de um Vladimir Safatli ou do jornalista Breno Altman. Considera que toda e qualquer vontade política de ruptura tem sido confiscada pela extrema-direita e que, no fundo, bem no fundo, o extremismo de direita mascara ali uma nobre vontade de revolução por parte da sociedade. Vejam, esse argumento remonta a uma ideia proposta lá atrás pelo filósofo Walter Benjamin, ali na década de 30, o qual diz que por trás de todo fascismo há uma revolução fracassada. Ou seja, aquele ódio do qual o fascismo se apropria e reverte contra minorias étnicas, raciais, sexuais, é, em última análise, o ódio de um estado de coisas sufocante, que relega muitas pessoas à situação de pobreza ou de penúria financeira. Claro que a solução mais fácil seria botar culpa nos imigrantes, por exemplo, e esperar que uma limpeza étnica resolvesse toda a sorte de problemas sociais. Gente, é óbvio que a extrema-direita trabalha com essa lógica, qual seja, a de oferecer soluções fáceis para problemas complexos. Porém, quando, seguindo a trilha de Benjamin, a intelectualidade progressista brasileira propõe como solução a este problema da radicalização e do sucesso eleitoral, ou pelo menos popular da extrema-direita, propõe como solução uma radicalização equivalente da esquerda, eu não consigo deixar de fazer algumas perguntas de ordem prática, né? E de ordem prática verdadeiramente, não são perguntas de ordem filosófica ou ideológica, né? São perguntas que, inclusive, eu trago aqui como objeto de reflexão. Já que eu não sou dono da verdade, vocês podem deixar aqui nos comentários se concordarem ou discordarem com o que eu vou dizer aqui. Mas o fato é que eu devo dizer que eu não acho que seja tão simples, pessoal. Eu não acho que esse paralelismo de radicalizações iria, da noite para o dia, solucionar os problemas, né? Primeiro porque a própria história, né, das eleições no Brasil nos mostra que a esquerda que ganha eleição aqui, que fica competitiva, ela faz um movimento ao centro do espectro político. Um movimento não só institucional, mas um movimento que busca aderir ou ao menos não ferir certas pautas sensíveis para a maioria da população, como o uso de drogas, o aborto, etc. Não é raro vermos líderes de esquerda se valendo de símbolos cristãos, por exemplo. Isso ocorre por uma necessidade eleitoral. O candidato de esquerda que disputa eleições majoritárias precisa do voto de todo mundo. Mesmo no plano econômico, hipóteses disruptivas que passem por questões como a perda da propriedade privada, o aumento de impostos, maiores regulamentações econômicas, não fazem muito sucesso com parcela significativa da população, incluindo a população mais pobre. Ou seja,
o movimento ao centro que se vê em candidatos de esquerda não parece ser somente uma opção pessoal, um amor às instituições por parte de Lula, Boulos, ou seja lá quem for, né? Mas antes uma necessidade eleitoral, gente, constatada inclusive pelos próprios marqueteiros de campanha dessa galera. Segundo, vejam, inferir que a vontade que as pessoas têm de ruptura necessariamente possa ser revertida para uma ruptura muito específica, que é a ruptura da sociedade de classes, a ruptura do capitalismo, não é algo assim aferível. Cientificamente, sociologicamente, nós não podemos afirmar isso assim da boca para fora. Fica muito bonito, do ponto de vista ensaístico, dizer que há uma revolução latente naqueles que seguem o caminho da extrema-direita, ou que ao menos são convencidos pelos argumentos dos candidatos de extrema-direita. Mas o fato é que se nós conversarmos com boa parte dessas pessoas, elas sequer vão ter em mente que o projeto que elas defendem é disruptivo. Ao contrário, algumas irão dizer que defendem marçais e bolsonaros porque eles pregam um retorno a uma tradição, a um estado de coisas anterior, a um momento em que a sociedade era mais dura com os bandidos, por exemplo. Ou seja, há um pensamento reacionário que escapa completamente à lógica de insatisfação que conduziria a uma revolução proletária. E ainda que estejamos falando de pessoas insatisfeitas e ressentidas, parece-me que há insatisfações de diferentes ordens, que se manifestam por diferentes motivos, e que não é possível reduzi-las a um denominador comum, a partir do qual aquele que chegar primeiro dizer eu proponho uma ruptura vai levar vantagem, independentemente de estar à direita ou à esquerda. Eu acho que se fosse tão fácil, nós teríamos, sim, algum líder revolucionário, radical de esquerda que se destacaria. Até porque o que não falta é gente inteligente e eloquente na esquerda, gente. Mas não é tão fácil, né? Então, esses são alguns argumentos que eu proponho para talvez expandir esse debate, né? Tentar pensar um pouco mais, né? Aprofundar mesmo essa questão, né? Dessa aparente solução eleitoral que se criaria à esquerda caso esta se radicalizasse, simplesmente, e se apresentasse como tão disruptiva como um Marçal se apresenta disruptivo, né? Parece-me que as coisas são mais complicadas. Se você concorda ou discorda de algo que eu disse aqui, dessa reflexão que eu propus aqui, deixe seu comentário e a gente segue debatendo aqui no Delongas.